Beleza, pessoal? Tudo bem? Vamos dar início agora ao vídeo 12, ainda no capítulo de teoria cinética de gases ideais. Tá? Agora a gente vai entrar num outro tópico, que é um estudo mais detalhado do calor específico molar a volume constante e a pressão constante no caso de gases ideais. Lá no capítulo de calorimetria, foi o segundo capítulo que a gente estudou no nosso curso, ainda antes do início dessa paralisação, né, ainda na época das nossas aulas presenciais, a gente definiu o calor específico a gente estudou, né, o calor específico de substâncias líquidas e substâncias sólidas, tá? E aí a gente viu o seguinte, que no caso de líquidos e sólidos, para um intervalo considerável de temperaturas, ou seja, para temperaturas que não são nem muito baixas nem muito elevadas, essa grandeza, calor específico, seja de sólidos ou seja de líquidos, ela é muito aproximadamente constante. Tanto é que se você pega, você pode olhar até no Halliday mesmo, no capítulo de calorimetria, ele dá lá uma tabela de calor específico de várias substâncias. Calor específico da água, calor específico do ferro, calor específico do alumínio, calor específico do mercúrio, enfim, calor específico de uma série de substâncias sólidas ou líquidas. Em geral, essas tabelas são construídas com material à temperatura ambiente. Por quê? Para temperaturas próximas da temperatura ambiente, o calor específico dessas substâncias é muito aproximadamente constante, né? Na verdade, para um intervalo grande de temperaturas, essa grandeza é constante para os materiais. É uma característica física de cada substância, né? E isso vale para sólidos e para líquidos, tá? Para o caso de gases, isso já não é verdade, tá? A gente já comentou isso um pouco em vídeos anteriores. A gente viu o seguinte, que a grandeza física, calor específico, para gás ideal, depende do processo que você está utilizando para aquecer ou resfriar aquela amostra de gás que você está confinando lá no seu laboratório. Então, por exemplo, se você aquece ou resfria uma substância gasosa mantendo o volume dela constante, o calor específico molar, né, nesse experimento AV constante, vai ter um valor. Se você pega essa mesma amostra de gás e submete ela a um experimento, por exemplo, um processo de aquecimento, mantendo a pressão constante, o calor específico desse gás vai ter um outro valor, completamente diferente do calor específico AV constante. Então, CP e CV, para gases, são valores diferentes. E o que a gente vai fazer aqui agora nesse vídeo é uma demonstração onde nós vamos chegar numa expressão, num valor matemático para CV e CP, calor específico molar, AV constante e AP constante para gases ideais. Tá legal? Então vamos começar com esse processo a volume constante, tá? Digamos que você tem lá o seu cilindro de laboratório, né, aquele dispositivo que a gente usa o tempo todo, um dispositivo imaginário, né, um dispositivo de laboratório que a gente está utilizando, para variar as grandezas termodinâmicas ou modificar as variáveis de estado do seu gás, né? Então você consegue aqui, mexendo nesse pistão, você varia o volume da amostra, mexendo nesses pesos você regula a pressão sobre o gás e mexendo nesse botãozinho aqui de temperatura você consegue aquecer ou resfriar aquela amostra de gás. O número de mols a gente vai manter sempre fixo, tá legal? Então, usando um dispositivo desse tipo, vamos fazer um processo, por exemplo, de aquecimento a volume constante, tá? Então, vamos pegar o nosso gás ideal e vamos fazer uma transformação isovolumétrica nele. Como que eu faço isso? Mantendo esse pistão, esse êmbolo aqui, fixo. Então, digamos que eu venho aqui no meu laboratório e coloco uma trava desse lado e uma trava desse lado, impedindo a movimentação do pistão, né? Ou seja, estou fazendo ao longo de todo o experimento, estou fazendo um processo a volume constante. Então eu vou trocar energia com esse gás, posso aquecer ou resfriar, a pressão do gás vai mudar, a temperatura vai mudar, mas o volume é sempre o mesmo, tá? Processo isovolumétrico. Então, num diagrama pressão por volume, com um experimento desse tipo, como é que fica? Né? Aqui eu tenho duas linhas isotérmicas, né? Só de referência para a gente. Lembra? O que é uma isotérmica? É um conjunto de pontos correspondentes a uma mesma temperatura. E quanto mais para cima está localizado
uma isoterma, uma linha isoterma, maior é o valor da temperatura associado a ela, né? Então, por exemplo, essa isoterma aqui está a uma temperatura T mais ΔT, onde ΔT é um número positivo. E essa outra isoterma mais embaixo está a uma temperatura T. Então, essa isoterma aqui é um conjunto de pontos correspondentes a uma temperatura mais elevada do que essa outra isoterma aqui, tá? Então, eu pego o meu gás lá no meu laboratório. Inicialmente, ele está a uma pressão PI e um volume V inicial, né? E aí eu vou manter o volume dele constante e vou aquecer esse gás. Fazendo esse processo, eu estou mantendo o volume constante, então eu estou fazendo uma transformação onde o V é fixo. Então, tanto a temperatura quanto a pressão do gás vão aumentar nesse processo, né? Então, levando o gás de um estado inicial até um estado final, a pressão passa de PI para PI mais ΔP, mantendo o volume constante, né? V inicial é igual a V final. Tá legal? Então, usando um processo desse tipo, representado por essa linha reta, né? Essa linha vertical, eu quero achar uma fórmula, um valor quantitativo para o calor específico molar do gás ideal a volume constante, né? Lembra? Calor específico molar, eu uso esse C minúsculo com esse apóstrofo aqui, né? Só para indicar que é calor específico molar, tá legal? Então, usando a equação fundamental da calorimetria, usando grandezas molares, qual que é a relação entre calor trocado e variação de temperatura? Ué, o calor trocado, no caso, num experimento a volume constante, é igual número de mols daquele gás, vezes calor específico molar, a V constante, que é um processo isovolumétrico, vezes ΔT. Okay? Então, é a equação fundamental escrita em termos de grandezas molares, né? Número de mols, calor específico molar. Tá? Outra equação que a gente conhece, né, que é válida, é absolutamente válida, né, em qualquer caso, em qualquer situação, é a primeira lei da termodinâmica. O que ela mostra para a gente? A variação da energia interna de um sistema qualquer é igual calor trocado menos trabalho realizado. Então vamos casar essas duas expressões aqui e achar uma fórmula para o CV', né? Ou seja, o calor específico molar, a V constante. Logo de cara, gente, vamos pegando aqui a equação de estado, pegando aqui a primeira lei, né, da termodinâmica. Se o volume é constante, eu não tenho trabalho realizado. Então, logo de cara, esse sujeito aqui é zero. Beleza? Então, variação da energia interna nesse processo é devido apenas ao calor trocado. Então, ΔE do gás, variação da energia interna do gás ideal, é igual ao calor trocado. Nesse caso, o calor trocado é a volume constante. Então, eu posso usar essa expressão, mCV ΔT. Então, variação da energia interna é igual ao calor trocado, e o calor trocado, nesse caso, é número de mols, calor específico molar, a V constante, vezes ΔT. Vamos trabalhar um pouquinho mais essa expressão. Para gases ideais, que é o que a gente está trabalhando aqui, né, o tempo todo, a energia interna tem uma expressão para ela, né? A energia interna de um gás ideal, energia interna, ela é 3 meios de nRT. Levando em conta apenas a energia cinética de translação dos átomos, né, que compõem aquele gás, a energia interna é 3 meios de nRT. Ou seja, a variação da energia interna do gás ideal, se o N é fixo, então o ΔE é 3 meios de nR ΔT. Beleza? A variação da energia interna está associada com a variação da temperatura. Então, casando essas duas expressões, ó, eu sei que esse sujeito é 3 meios de nR ΔT. Então, vamos trabalhar aqui embaixo. Então, isso implica o seguinte. Esse sujeito aqui é 3 meios de nR ΔT. Então, 3 meios de nR ΔT é igual a número de mols
calor específico molar, V constante, vezes o mesmo ΔT. Então, número de mols, calor específico molar, AV constante, vezes variação da temperatura. Então, isso me permite, diretamente aqui, achar uma expressão para o calor específico molar, AV constante. Porque aqui que eu vou ter o ΔT do lado de cá, eu vou cortar com esse. O número de mols aqui vai cortar com esse. Então, eu já tenho uma expressão que CV molar, né, calor específico molar, AV constante para um gás ideal, é simplesmente 3 meios de R. Que é uma constante. Né? Então, simplesmente 3 meios de R. Tá legal? Né? O R é a constante universal dos gases. Tá bom? Então, pessoal, batendo o olho aqui nessa expressão, eu consigo reescrever a energia interna de uma forma mais conveniente. Né? A energia interna é 3 meios de nRT, né? Tirando esse delta aqui da expressão, a energia interna é simplesmente 3 meios de nRT. Só que 3 meios de R, eu acabei de achar que é o calor específico molar AV constante. Então, eu consigo reescrever a fórmula da energia interna usando o calor específico molar. Então, disso aqui eu tiro que a energia interna de um gás ideal é simplesmente, 3 meios de nRT, 3 meios de R é o meu CV. Então, eu consigo reescrever a fórmula da energia interna usando simplesmente número de mols vezes calor específico molar, AV constante, vezes temperatura. Então, tanto faz, né? Eu utilizar essa expressão, que a gente está usando, né, o tempo todo, 3 meios de nRT, ou usar simplesmente essa expressão. Número de mols, CV molar, AV constante, calor específico molar, AV constante, vezes a temperatura. De novo, a energia interna de um gás ideal só depende da temperatura, para um número de mols fixo. Por quê? Porque o CV, né, o calor específico molar, AV constante, é uma constante, né? É 3 meios de R. Tá legal? Só chamando atenção aqui, gente, por que é conveniente em muitos problemas eu utilizar essa formulação ao invés dessa aqui, tá? Porque é o seguinte, repara que nessa dedução eu estou usando que a energia interna é 3 meios de nRT. Essa expressão, como eu já comentei com vocês, ela é a energia interna de um gás ideal apenas levando em conta a energia cinética de translação dos átomos. Então, por exemplo, se eu tenho um gás que não forma moléculas, por exemplo, um gás do tipo gás hélio ou gás nobre, né? Tipo hélio, argônio, criptônio, enfim. Se eu tenho uma substância gasosa, se eu tenho um gás ideal formado por um desses gases ideais, hélio, argônio, xenônio, criptônio, enfim, substâncias que não formam moléculas, então se eu tenho um gás formado por um desses átomos, né, sem formar moléculas, então a única forma de energia que eu tenho no interior desse gás é a energia cinética de translação das partículas, né, desses átomos, tá? Não tem outra, porque eles não formam moléculas. Agora, a situação é diferente quando eu tenho... Então, para esses gases, para esse tipo para um gás ideal formado por um desses tipos de átomos, aquela expressão energia interna igual a 3 meios de nRT, essa fórmula descreve bem a energia interna de uma substância desse tipo, né, que não forma moléculas. Agora, é uma situação diferente quando eu tenho um gás ideal molecular, por exemplo, o oxigênio. Né? Quando eu tenho uma coisa assim, eu já comentei isso com vocês nos vídeos anteriores, quando eu tenho, por exemplo, o oxigênio molecular ou hidrogênio molecular. Né? Vamos pegar, por exemplo, um gás ideal
formado por moléculas de H2. Então eu tenho um hidrogênio aqui, compartilhando elétrons com outro hidrogênio. Ou, por exemplo, o oxigênio, né? Você tem um oxigênio aqui, formando uma ligação com outro oxigênio. Para um gás ideal formado por moléculas de O2, por exemplo, eu não tenho apenas a energia cinética de translação. Além da energia cinética de translação da molécula, eu tenho energia cinética devido à rotação dessas moléculas. Nesses casos, para esse tipo de substância, a energia interna não vai ser 3 meios de nRT. Só para citar um exemplo, né, no caso de substâncias diatômicas, né, ou seja, para gases ideais formados por moléculas diatômicas, né, moléculas com 2 átomos, a energia interna não é 3 meios de nRT, ela é 5 meios de nRT. Esse é um assunto que eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente não vai entrar nele, né, eu não vou estudar gases ideais formados por esse tipo de substância, porque para eu fazer o tratamento correto de gases ideais formados por moléculas desse tipo, eu tenho que levar em conta essas outras formas de energia cinética. Por exemplo, a energia cinética de rotação dessas moléculas. Tá? Então, isso envolve o estudo de uma seção que tem lá no Halliday, que é chamada princípio de equipartição da energia. Tá? Eu não vou entrar nisso. Eu só vou trabalhar com gases ideais monoatômicos, tipo gás Nobel. Tá? Então, essas situações aqui, a gente não vai trabalhar. Então, a gente só vai trabalhar com gases ideais formados por um único... gases ideais que não formam moléculas. Tá? Gases ideais onde eu só tenho energia cinética translacional. Aí sim eu posso usar o 3 meios de nRT e eu vou chegar nesse resultado para o calor específico molar AV constante. Para substâncias moleculares, o calor específico molar AV constante não vai ser 3 meios de R, vai ser 5 meios de R, 7 meios de R, vai ter outra expressão. Tá? Então, qual que é a vantagem da gente utilizar essa formulação aqui? Ó? Ela vale para qualquer tipo de gás ideal, desde que você use o valor correto do calor específico molar. Né? Se for um gás ideal monoatômico, esse sujeito aqui é 3 meios de R. Se for um gás ideal do tipo diatômico, esse camarada aqui ó, é 5 meios de R. Se for um gás ideal poliatômico, né, com moléculas formadas por 3 ou mais átomos, esse camarada aqui ó, vai ser 7 meios de R. Tá? Então isso aqui vale para qualquer tipo de gás ideal, monoatômico, diatômico, poliatômico, desde que você use o valor correto do calor específico molar. Para cada tipo de gás ideal, você vai ter um valor tabelado de calor específico molar AV constante. Tá? Aqui a gente vai se limitar, a gente vai se restringir ao caso mais simples, que é o 3 meios de R. Tá? Mas só para servir de referência para vocês. Então eu posso trabalhar tanto com a expressão energia interna igual a 3 meios de nRT para gases monoatômicos, ou trabalhar com essa expressão NCV vezes temperatura. Tá? Então, para calor específico molar AV constante, tem essa expressão, 3 meios de R. Isso aqui para gases ideais. Então, para gases ideais monoatômicos, ou seja, que não formam moléculas. Tá? Para gases ideais monoatômicos. Que é o caso mais simples, tá legal? Então, gases ideais monoatômicos, por exemplo, gases nobres. Que são substâncias que não formam moléculas, tá legal? Então, beleza. Sabendo disso, agora a gente pode discutir o caso do calor específico molar a pressão constante, tá? Então, achei uma expressão para o CV, agora eu quero achar uma expressão para o CP molar, ou calor específico molar de um gás ideal
a pressão constante. Tá? Então, primeiro, como que a gente faz um experimento desse tipo, né? Um procedimento, uma transformação isobárica de um gás ideal? Vamos voltar lá no nosso cilindro lá de laboratório, né? Nesse dispositivo aqui. O que regula a pressão sobre o gás, pessoal? O que regula a pressão sobre o gás são justamente esses pezinhos, né? Essas coisas que estão colocadas em cima do êmbolo, né? Em cima desse pistão. Se eu mantenho essa quantidade de pezinhos aqui fixa, eu estou mantendo justamente a pressão constante sobre esse gás. Tá legal? Então, nesse experimento aqui, no processo isobárico, esses pezinhos são fixos, mas tanto a temperatura quanto o volume podem variar. Tá? Então, eu posso mexer no botãozinho aqui de temperatura, posso ajustar a posição aqui desse êmbolo, né? Posso variar o volume da amostra, mas mantendo sempre os pezinhos fixos, quantidade de pezinhos sempre fixa. Tá? Então, num diagrama de pressão por volume, como é que fica a representação desse tipo de processo termodinâmico? Você tem aqui duas isotermas, digamos que você esteja aquecendo o gás, mantendo a pressão constante. Tá? Então, nesse caso, tanto o volume quanto a temperatura vão mudar, mas a pressão é sempre a mesma. Né? Então, isso aqui é simplesmente num diagrama PV, essa transformação é uma linha horizontal, né? Desde o estado inicial até o estado final. Então, você vê que o volume, nesse processo de aquecimento isobárico, por exemplo, tanto o volume quanto a temperatura vão aumentar. A temperatura sai de T para T mais ΔT e o volume sai de V para V mais ΔV, onde ΔT e ΔV são números positivos. Tá legal? Então vamos trabalhar as equações para achar uma fórmula para esse camarada aqui, ó, que é o Cp molar. Tá? Então, fazendo o mesmo procedimento, eu vou usar as duas equações úteis para esse estudo, que são a equação fundamental da calorimetria, escrita em termos de grandezas molares, né? Então, calor trocado, AP constante, é número de mols, calor específico molar, AP constante, vezes o ΔT. Né? E a outra equação é a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é igual a Q menos o trabalho. Então, vamos manipular aquelas duas expressões ali e chegar no que eu quero. Tá? Logo de cara, gente, vamos pegar aqui ó, o trabalho do gás num processo isobárico. Tá? O trabalho do gás, em qualquer processo é integral de P dV. Como é um processo isobárico, essa pressão aqui pode sair fora da integral e o trabalho fica simplesmente P vezes ΔV. Então, o trabalho do gás nessa transformação é simplesmente pressão dele, que é fixa, vezes ΔV volume. Tá? Então, como é que fica a primeira lei aqui da termodinâmica? A variação da energia interna é igual ao Q trocado, AP constante, menos o trabalho, que é simplesmente pressão fixa, né? Vezes variação de volume. Tá? Então vamos juntar aqui as informações agora. Essa quantidade de calor trocada, eu já sei quanto que ela vale, né? Expressa em termos da primeira lei expressa em termos da equação fundamental da calorimetria. Então, variação. Isso implica que a variação da energia interna do gás ideal é quantidade de calor trocada é mCp molar vezes ΔT. Então vai ficar mCp molar vezes ΔT menos o trabalho, que é pressão vezes ΔV. Menos pressão vezes ΔV. Tá? Vamos escrever aqui embaixo, para não ficar embolado aqui, né? Vamos passar essa expressão aqui para baixo. Então, disso aqui eu vou tirar o seguinte, que é a variação da energia interna. Nesse processo
a pressão constante, é NCP ΔT, vou jogar no lugar aqui do calor trocado, então N, número de mols, calor específico molar, AP constante, vezes variação de temperatura, menos pressão, vezes delta volume. Beleza? Aí, pessoal, agora é só uma questão da gente ajeitar os termos para eu chegar numa fórmula para esse camarada. Vamos juntar aqui as informações. Eu acabei de ver, no exercício anterior, que uma forma conveniente de eu escrever a energia interna de um gás ideal é usando essa expressão aqui, né? Ao invés de usar o 3 meios de nRT, eu posso usar simplesmente NCV molar vezes temperatura. Então, usando essa formulação para a energia interna, eu vou jogar aquilo nesse lado esquerdo aqui da minha equação. Tá? Então, se a energia interna de um gás ideal, de qualquer gás ideal, é número de mols CV molar vezes temperatura, então a variação da energia interna vai ser o quê? Número de mols, calor específico molar, vezes variação de temperatura. Então, esse lado esquerdo aqui da equação, eu vou escrever da seguinte forma. Vou usar o resultado anterior. NCV vezes ΔT. Então, NCV molar vezes ΔT é igual o que ficou do lado direito lá, o número de mols, calor específico molar, AP constante, vezes ΔT, menos pressão, vezes variação de volume. Já está quase no jeito, né? Dá uma sacada nessa expressão aqui, gente. Eu tenho ΔT aqui, ΔT aqui. Eu sei que dá vontade de sair cortando as coisas aqui, né? Mas eu tenho que tomar cuidado, porque do jeito que está colocado aqui, ó, eu só tenho variação de temperatura nesse termo, nesse termo. Não tem, a princípio, né, não tem variação de temperatura nesse camarada aqui. Então não dá para sair cortando. O que eu vou fazer é o seguinte, uma outra manipulação matemática para fazer aparecer um ΔT nesse último termo aqui. Ó, tá? Se eu conseguir fazer isso, aí eu vou cortar as variações de temperatura em todos os termos. Então o que está me atrapalhando a vida aqui, ó, é esse termo. Tem que dar um jeito de fazer aparecer um ΔT naquele termo ali. O que eu vou usar? A equação de estado dos gases ideais. Tá? Então, deixa isso aqui guardado por enquanto. Vamos fazer uma outra manipulação aqui. Ó. Então, vou deixar isso aqui destacado. Por enquanto, né? Aí a gente já volta nessa expressão. Então, vamos abrir uma janela aqui. Olha só. Eu sei que pressão vezes volume é igual ao número de mols, constante universal dos gases vezes temperatura. Isso vale sempre. É a equação de estado dos gases ideais. Né? Então, independente do processo que eu estou trabalhando, volume constante, pressão constante, temperatura constante, isso aqui sempre vale. Tá? Então, se PV é igual a nRT, vamos fazer o seguinte. O que é variação do lado esquerdo da equação? Ué, variação do lado esquerdo da equação é igual a variação do lado direito da equação. Né? Se PV é igual a nRT, então a variação do lado esquerdo aqui da equação é igual a variação do lado direito da equação. Tá? Como eu estou trabalhando nesse exemplo aqui, nessa situação, com processo isobárico, essa pressão aqui é constante. Então eu posso tirar ela fora dessa variação aqui, ó, e levar em conta só o delta volume. Então, do lado esquerdo, como é que fica? Pressão vezes variação do volume é igual. O número de mols é fixo. O R é a constante universal dos gases, é sempre constante. Né? A única coisa que está variando do lado direito da equação é a temperatura. Então, isso é igual a número de mols vezes R vezes ΔT, que é justamente o que eu queria aqui, para ajeitar essa minha equação. Ó, P ΔV é igual
NR ΔT. Então, vou pegar esse camarada aqui e jogar na minha equação original. Tá? Vou passar para o lado de cá, para não ficar embolado aqui. Tá? Então, como é que fica ali? Ó? Vamos reescrever essa fórmula do lado de cá, né? Vamos reescrever essa equação, na verdade. Número de mols, lado esquerdo ali, ó. Número de mols, calor específico molar, AV constante, vezes ΔT. Isso é igual. Número de mols, calor específico molar, a P constante, vezes variação de temperatura, menos P vezes variação do volume. Só que P vezes variação do volume é justamente esse camarada aqui, ó, que eu tirei lá da manipulação da equação de estado dos gases ideais. Né? P ΔV é número de mols vezes constante universal dos gases vezes variação de temperatura. Aqui sim está no jeito. Eu tenho número de mols aqui, número de mols aqui, número de mols aqui. Tenho ΔT aqui, ΔT aqui, ΔT lá. Então eu consigo dividir a equação inteira, dividir toda ela, pelo produto N delta temperatura. Né? Então dividindo a equação inteira, lembra, né, gente? Vocês costumam errar isso demais, né? Em prova, em exercício e tal. Vocês têm mania às vezes de cancelar. Quando você divide uma equação, você tem que dividir todos os termos. O camarada divide esse termo e esquece desse. Não, isso aqui é uma igualdade, você tem que dividir todo mundo por esse cara, dividir termo a termo. Né? Então, esse cara dividido por N ΔT, esse cara que corta, esse também. Esse termo vai cortar N ΔT, N ΔT. O que sobrou para a gente? Implica, então, que o calor específico molar AV constante é igual o calor específico molar AP constante menos E. Ou seja, calor específico molar a pressão constante de um gás ideal é igual a calor específico molar AV constante mais R. Para gases ideais monoatômicos, que é o que a gente está tratando aqui, né? Esse camarada aqui vale 3 meios de R. Então, para... Essa expressão aqui é geral, tá? Essa relação aqui ela é absolutamente geral. Ela vale para gás ideal monoatômico, diatômico ou triatômico. Ela é sempre válida. Para o caso específico, para gases ideais monoatômicos, são esses gases ideais onde a energia interna é devida apenas à energia cinética das partículas, né? Não estou levando em conta rotações delas, porque se são monoatômicos eu não tenho moléculas, né? Então eu só tenho energia de translação. Então, para gases ideais monoatômicos, o que eu tenho? O Cp molar é igual. Esse camarada que a gente acabou de ver na parte que eu apaguei, esse cara é 3 meios de R. 3 meios de R mais o R da fórmula. Então, o calor específico molar, a P constante, para gás ideal monoatômico, é simplesmente 5 meios de R. Então, o CV é 3 meios de R e CP é 5 meios de R. Então, repara, gente, que o calor específico molar, a P constante, ele é sempre maior do que o calor específico molar, a V constante. Seja para gás ideal monoatômico, seja para gás ideais diatômicos ou poliatômicos. Isso aqui sempre vale. CP é maior do que CV. Lembrando, o calor específico é uma medida, uma grandeza
que determina para a gente a dificuldade de você aquecer ou resfriar uma substância. O calor específico, no caso do calor específico molar, é uma medida, então, da resistência térmica de uma substância a variações de temperatura. Né? Lembra, qual que é a unidade de calor específico molar? Unidade de calor específico molar é Joule por mol Kelvin. Isso dá para ver pela equação fundamental da calorimetria, expressa em termos de grandezas molares. Né? Se você passa o N para cá dividindo e o ΔT dividindo, o calor específico em unidades é unidade de energia, Joule. N em mols. E ΔT é medida em Kelvin, no sistema internacional. Então, a unidade de calor específico é Joule por mol Kelvin. Se eu falo para vocês assim, o calor específico molar, a P constante de um gás, um gás ideal, sei lá, 3 joules por mol Kelvin. Tá? O que isso significa, gente? Significa que se eu pegar 1 mol daquela substância e eu quiser aumentar a temperatura dele em 1 Kelvin, eu tenho que fornecer 3 joules de energia. Ou o contrário, se eu pego 1 mol dessa substância e quero diminuir a temperatura dele em 1 Kelvin, eu tenho que retirar o gás, né, a substância, tem que liberar 3 joules de energia para o meio externo. Então, quanto maior o calor específico, mais energia você tem que trocar com a substância para variar a temperatura dela. Então, o calor específico, no caso o calor específico molar, é uma medida da dificuldade de você aquecer ou resfriar uma substância. Né? Por que CP é maior do que CV? Fisicamente, o que isso significa? Que para você aquecer um gás a pressão constante, é mais difícil do que aquecer um gás a volume constante. Por quê? A pressão constante, a gente já comentou isso nos vídeos anteriores. Quando você aquece, quando você transfere energia para essa substância, parte da energia fornecida é utilizada para aumentar a agitação térmica das partículas e parte é utilizado para realizar trabalho durante a expansão do gás, por exemplo, no processo de aquecimento. No caso isovolumétrico, toda a energia que você fornece é utilizada para aquecer a amostra, porque não tem variação de volume. Então, aqui, nesse processo, é mais difícil você, por exemplo, aquecer o gás, mais difícil você aumentar a temperatura do gás nesse processo do que naquele processo a volume constante. Por isso que CP é maior do que CV. Isso é um resultado absolutamente geral. Seja para gás ideal monoatômico, diatômico, triatômico ou poliatômico. Tá? Esse resultado é sempre válido. Tá? Para o caso de gás ideal monoatômico, dá para ver, né? Esse cara aqui, CP, é 5 meios de R e o CV é 3 meios de R. Tá legal? Então aí no próximo vídeo a gente vai fazer algumas aplicações desse resultado. Tá legal? Calor específico a V constante e a P constante.